Olá, meus amores, como estão vocês? Espero que sim. E na aulinha de hoje, a pedidos, eu fiz um jogo de suplá ou joguinho americano de frutas, bem colorido, a pedido da cliente. E aí me pediram para estar gravando para vocês. Aqui no canal eu já tenho a videoaula de como fazer um suplá melancia, tá? Que ele é com pontinhos abertos, ok? Mas você pode estar fazendo com pontos fechados também. Aqui as cores é imitando um limão. E da mesma forma que a gente vai trabalhar essa peça, você pode fazer a laranja também, utilizando o amarelo e o laranja ou invertendo as cores, laranja e amarelo. Fica a critério de vocês. Eu fiz das duas formas, tá? Quem me acompanha lá no Facebook, dá uma espiadinha lá. Eu sempre deixo o link aqui abaixo do vídeo. Vocês podem entrar nas minhas publicações e verem o jogo completo, ok? Essa peça aqui ficou com 33 centímetros de diâmetro, ou seja, é uma peça circular, então qualquer lado que a gente medir vai dar 33 centímetros. Eu vou usar agulha 3,5 milímetros, tesoura para arremates e os fios da círculo. Nas cores 5718, esse verde militar. Esse outro tom de verde aqui, se não me engano, é o oliva, na cor 5800. E a cor 8001, que é o branco, tá? Que a gente vai usar bem pouquinho. Mas eu também vou deixar aqui na descrição a quantidade exata que eu usei para a confecção de cada peça, tá? Então, aí você multiplica por 6 ou por 8, de acordo com o pedido do seu cliente. Então, vamos lá, a gente vai começar com o Max Color branco. E eu vou fazer um anel mágico. Então, aqui a gente vai imitar o bagaço do nosso limão, ou da laranja, se você for fazer a laranja. Laçadinho inicial, então. Distorço aqui o fio. Faço mais 2 correntes e eu já tenho a altura do meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar mais 11 pontos altos, porque aquelas correntes iniciais já equivalem a um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4, 5, vamos trabalhar no total de 12. 6, 7, 8, vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. É uma peça bem fácil de confeccionar, tá, gente? Fechei meu miolinho. Venho aqui na terceira correntinha do início, introduzo a agulha, puxo a laçada, finalizando com um ponto baixíssimo. Eu já vou cortar o meu fio, porque eu só vou trabalhar o miolinho e depois os detalhes com o branco. Esse fio aqui do anel mágico eu já vou arrematar, para ele não abrir os pontos. Então, a gente divide aqui em 2 partes, então, eu tenho 3 fios para cada lado. Pega um pontinho aqui próximo, passo a agulha e puxo uma dessas laçadinhas. Ficando separadas, agora a gente dá 3 nozinhos bem firmes. Assim, nosso miolinho fica bem fechado. Corte o fio excedente. Se você quiser, pode passar um pinguinho de cola ali, para não ficar essas pontinhas aparentes. Essas sobrinhas de fio eu vou escondendo agora por entre os pontos. Vou pegar o Max Color na cor 5800 e vou, em qualquer pontinho aqui, puxar a laçada e dar 2 nozinhos bem firmes também. 1 e 2. Vou introduzir a agulha aqui nesse intervalinho onde eu amarrei a minha cor. E vou fazer 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Para cada pontinho alto, nós vamos trabalhar 2 pontos, só que eu não vou trabalhar aqui o meu segundo ponto, eu gosto de fazer esse aumento no final da carreira. Então, vou lá, a partir do próximo ponto alto, trabalho 2 pontos altos, e já vou escondendo aqui essa ponta de fio
já para ficar arrematadinho. Então, 2 pontos altos para cada ponto de base. Esse detalhe aqui desse bordado de correntinhas a gente faz depois que acabar aqui as carreiras no verde. Nós vamos trabalhar no total de 9 carreiras, tá? Conforme eu for passando aqui para vocês, a gente vai fazendo 12 aumentos a cada carreira. Mas aqui, nessa primeira carreira com essa cor, vamos seguir trabalhando 2 pontos altos para cada ponto de base. Eu já volto aqui para finalizar a carreira junto com vocês. Voltei aqui no finalzinho da carreira, conforme eu fui trabalhando esses aumentos, já fui escondendo aqui a sobra do fio branco. Vou vir aqui no mesmo intervalinho onde a gente subiu as 3 correntes iniciais e vou fazer mais um ponto alto. Jogo esse fiozinho branco para trás, venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou virar aqui meu trabalho e cortar essa sobra do fio branco. Ele já ficou escondido no meio dos pontos, não tem perigo de desmanchar o trabalho. Gente, como eu fiz aqui com 12 pontos iniciais, ao final aqui do nosso trabalho, ele vai ficar como se fosse um chapéuzinho, tá? Ele vai emborcar como ficou aqui, ó, ele não vai ficar bem retinho. Mas depois que a gente for fazer esse detalhe aqui do bordado, a peça vai abrir e vai ficar bem retinha, ó. Vai ficar bem assentadinha, bem certinha, tá? Então, não se preocupe. Eu fiz outro trabalho e comecei com 15 pontos altos e quando eu fui fazer esse detalhe, embabadou a peça, tá? Então, o ideal é que seja com 12 pontos, ok? 12 pontos iniciais. Vamos seguir a próxima carreira. Subiu 3 correntes, o aumento aqui eu vou fazer só no final da carreira. Então, aqui no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto apenas. No próximo, vou trabalhar um aumento, 2 pontos altos no mesmo intervalo. No próximo, apenas um ponto alto. E no seguinte, 2 pontos altos. Ou seja, vamos trabalhar a sequência de um ponto alto sozinho, um aumento. Um ponto alto sozinho e um aumento, até o final da carreira, onde eu já retorno aqui para finalizar com vocês e subirmos com a terceira carreira nessa troca de cor. Pronto, amor, estamos aqui para finalizar a carreira na mesma sequência, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, e agora aqui no pezinho das 3 correntinhas, bem nessas 2 laçadinhas, a gente faz mais um ponto alto. Então, aqui também fiquei com um aumento. Venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Olha como vai ficando estranho o nosso trabalho, tá? Mas não se preocupem, como eu falei aqui na carreira anterior, vai ficar certinho, tá bom? Vamos lá. Terceira carreira, sobe 3 correntes. Na carreira anterior, a gente fez um ponto alto e um aumento. Então, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, aqui apenas um, e no próximo também apenas um. E agora a gente vai fazer o nosso aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Seguimos. 2 pontos altos sozinhos ou um ponto alto para cada ponto de base. Feito um ponto alto para cada ponto de base, no ponto alto seguinte a gente trabalha o nosso próximo aumento. 2 pontos no mesmo intervalinho. Vamos seguir com mais um ponto alto para cada, por 2 vezes. E repete o aumento, ok? Então, nessa carreira, a nossa sequência será 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 sozinhos, um aumento. Vamos repetir até o final e eu já retorno para finalizar a carreira junto com vocês e dando dicas para a gente seguir com as próximas carreiras. Feita então a nossa sequência de 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos altos no final, laço o fio e sempre vamos trabalhar um ponto alto aqui
pegando essas duas laçadinhas na base das 3 correntes iniciais, completando assim os nossos 12 aumentos. Venho na terceira correntinha, finalizo com ponto baixíssimo. Sempre vamos subir com 3 correntes, tá? Lacei o fio. Se na carreira anterior a gente trabalhou 2 pontos em um aumento, sempre vai aumentar um ponto alto a cada carreira. Então, agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Feito, então, meu intervalo de 3 pontos altos, um ponto para cada base, um ponto para cada ponto de base. No próximo, a gente faz o nosso primeiro aumento. 2 pontos no mesmo intervalo. Vamos repetir a sequência de 3 pontos altos, um para cada ponto alto de base. Feito, então, os 3 pontos, no próximo, eu trabalho o meu segundo aumento. Repito, um ponto alto, 2 pontos altos e 3. Um para cada ponto alto de base. E agora, a gente vai fazer o nosso terceiro aumento, ok? Então, aqui a gente já tem 4 carreiras, tá? A gente vai fazer essa repetição até o final. Na próxima carreira, sobe 3 correntes, e como agora a gente tem 3 pontos altos de intervalo, na próxima nós vamos ter 4. Na seguinte, 5, depois 6, assim por diante. Eu vou trabalhar no total de 9 carreiras. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E entre cada aumento, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Aliás, 8 pontos altos, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, nós vamos ter 8 pontos altos entre cada aumento, aqui na 9ª carreira. Então, eu vou finalizar a 4ª carreira, você vai seguir fazendo essa repetição de pontos até a 9ª, pode cortar o seu fio, que eu já volto aí, nós vamos primeiramente trabalhar esse detalhe antes de fazer o acabamento do nosso joguinho americano em forma de limão, ok? Então, vamos lá adiantar e eu já volto. Bom, amores, aqui está minha base pronta. Olha como ela fica emborcada, parecendo um chapéuzinho, mas daqui a pouquinho já abre, tá? Eu deixei assim, sem forçar, para vocês verem como fica realmente, tá? Não adianta eu tapear e vocês forem fazer aí e achar que não tá dando certo, mas vai dar certinho. Agora, nós vamos com o branco fazer o nosso detalhe aqui, separando os gomos do nosso limão, tá? Como eu tenho 12 pontos iniciais, eu vou fazer 6 bordados. Então, a gente vai fazer sempre pulando um pontinho. A gente vai fazendo um ponto, vai pular o outro, ok? Então, você vai segurar o seu fio, deixa mais ou menos uns 10, 15 centímetros, lá do lado avesso. E nós vamos iniciar aqui, ó, na base, tá? Eu tenho 12 pontos, vou inserir a agulha em qualquer um desses pontos aqui da base, lá do branquinho, e vou puxar aqui uma laçada. Vou puxar aqui pro lado direito, tá? E aí, você pode soltar esse fio aqui e segurar esse aqui, dessa forma, ok? Vamos voltar aqui pro lado direito. Eu puxei aqui o fio. E você vai puxar essa laçada mais ou menos, ó, na altura do ponto alto seguinte, aqui da próxima carreira, tá? Eu vou fazer esses pontos aqui, ó, eu tenho esses aumentos, eu tenho aqui esses 2 pontinhos, então, eu vou fazer sempre aqui nesse segundo ponto do aumento, tá? Então, peguei a laçadinha, vou passar a agulha aqui no segundo ponto do aumento de base, vou vir aqui no avesso e puxar uma laçada, ó. Por isso que é importante a gente segurar esse fio aqui, para ficar mais fácil. Puxei a laçadinha, vou passar aqui no meio da laçada anterior.
e vou puxar de leve até mais ou menos a altura do meu próximo ponto. Sempre aqui no segundo ponto do aumento, para que esse bordado fique bem retinho. Puxo a laçada lá do avesso e saio aqui dentro da laçada anterior. Puxei mais ou menos na altura, ó, sempre cuidando para fazer aqui no segundo ponto do aumento de base. Passei a agulha, puxei a laçada, passo por dentro do ponto, ó. Mais ou menos na mesma altura, eu puxo a laçada e já venho aqui para a carreira seguinte. Repito, sempre aqui, ó, onde eu tenho esses aumentos, eu venho aqui no segundo ponto. Puxo a laçada lá do avesso e passo por dentro da laçada anterior. Ok? Vou lá pra cima, ó, no segundo ponto do aumento de base. Passei a agulha, puxo a laçada por dentro do ponto. Puxei, mais ou menos na altura do ponto, vou lá pro próximo. Puxei a laçada e puxo mais ou menos na altura do ponto. Puxei mais uma laçada. Na altura do ponto, venho aqui no segundo ponto do aumento, puxo a laçada e eu já tô aqui em cima, tá? Estou aqui em cima, ó, puxo um pouquinho além ali da altura do ponto, ó, bem na distância da agulha, entre a agulha e a base, tá? Pego a tesoura, corto o fio e puxo uma laçadinha. Só que aqui tá solto, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui do avesso, vou separar esse fio em duas partes. Então, eu tô trabalhando com fio 6, então, eu vou ficar com 3 fiozinhos para cada lado. Venho aqui, ó, em qualquer laçadinha do ponto alto de base e puxo uma dessas laçadas. E dou 2 nozinhos. Não aperta muito, tá, gente? Para não repuxar lá o ponto de base, ok? Vou vir aqui na base e já vou arrematar esse fio também. Separo ele em duas partes. Vou pegar aqui, ó, um pontinho, aqui no branquinho, puxo uma dessas duas laçadinhas que a gente separou, por dentro o ponto, e dou 2 nozinhos, mais ou menos, e o terceiro bem firme. Corto o excesso. Aqui em cima não vou cortar, porque conforme eu for trabalhando os pontos, eu já vou escondendo esses fios por entre os pontos, tá? Olha só, desculpa. Olha só como aqui já quis abrir, tá? Aqui tá bem emborcado e ali já quis abrir um pouquinho. É assim que vai começar a ficar, tá? Vou fazer mais uma vez com vocês. Olha só. A gente trabalhou nesse ponto. Então, a gente vai pular o próximo e vai vir aqui no seguinte, tá? Então, a gente sempre pula um ponto. Vou aqui no próximo, vou lá atrás, puxo a laçada, mais ou menos na altura do ponto, ok? Seguro o fio que vem lá do novelo. Aqui eu puxo um pouquinho porque passou. E aqui acima eu tenho os aumentos, tá? Então, sempre aqui no segundo ponto. Tô mais ou menos na mesma altura. Puxo a laçadinha lá de trás. Se ficar muito grande ali no início, tu puxa lá essa pontinha. Puxei na altura do ponto, eu sempre vou fazer aqui no segundo ponto do aumento. Passo a agulha, puxei a laçada dentro do ponto. Puxo a laçadinha até a altura do ponto e venho aqui pro próximo. Sempre no segundo ponto do aumento, para ficar bem retinho o nosso bordado. Vou lá pro próximo, puxo a laçada dentro do ponto. Venho aqui pro ponto,
seguinte, puxei a laçada até a altura. Vou pro próximo. Aqui no último, a gente puxa a laçada um pouquinho além, ó, do ponto. Corto o fio, puxo uma laçada. Viramos nosso trabalho e vamos fazer aquele arrematezinho só para não escapar o nosso ponto. E não estragar o nosso trabalho. Como eu falei, aqui em cima pode ser só 2 nozinhos, não precisa apertar muito, tá? Porque depois a gente vai escondendo essa sobra de fio, porque a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo, ok? Vou aqui só iniciar, vou fazer mais um aqui com vocês. Ó, aqui a minha laçada ficou muito larga, aí eu dou uma puxadinha aqui nessa ponta, já vou arrematar para não abrir de novo o meu ponto. Nesses nozinhos aqui da base, você pode passar uma colinha para ficar um acabamento melhor, tá? Vamos lá. Então, aqui tá nesse ponto, vou pular o próximo e vou vir aqui no seguinte, ó, sempre pulando o ponto de base. Vou ali no seguinte, puxo a laçada na altura do ponto, ó. Tem os aumentos sempre aqui no segundo ponto. Puxo a laçada até a altura, sempre aqui no segundo ponto do aumento. A altura do ponto alto, puxo a laçada, passei por dentro. Vou pro próximo. Puxo a laçada mais ou menos na altura do ponto, sempre aqui no segundo ponto. Passo a agulha lá para ver se puxa a laçada dentro da laçadinha de base. Vou pro próximo, sempre no segundo pontinho. A gente faz até lá em cima. Aqui no último, você puxa a laçadinha um pouquinho além do ponto alto. Corta o fio e vai fazendo os arremates, ok? Ó, como ele já abre legal a nossa peça. Aqui ainda tá, mas a gente já vai acertar isso, tá, gente? Então, aqui eu já fiz 3 marcações com vocês. Façam as outras 3, sempre pulando um ponto. Então, vou pular esse próximo, vou fazer aqui. Pulo esse e faço aqui. Pulo esse e faço aqui e finalizo, tá? E aí, eu já volto pra gente seguir com o nosso trabalho. Prontinho, meus amores, então aqui eu já fiz todos os gominhos, os 6. E agora, a gente vai trabalhar uma carreirinha de ponto baixo, ok? Então, vou prender meu fio na agulha. Eu já vou iniciar com o ponto baixo. Eu vou iniciar aqui onde eu tenho esse aumento, ok? Então, venho aqui, puxo uma laçada e já faço um ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai seguir fazendo nossos aumentos. Como é só uma carreirinha de ponto baixo, então, eu já vou fazer aqui 2 pontos baixos, tá? Porque aqui é um aumento. Vou trabalhar 1, 2, aqui já vou escondendo a sobra de fio. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Vocês lembram que na carreira anterior, a cada 8 pontos altos, a gente tinha um aumento. Então, aqui nessa carreira, eu vou ter 9 pontos baixos e no próximo intervalo é o aumento. Então, eu vou entrar aqui, ó. Eu tenho um pontinho alto aqui bem abaixo dessa laçada. Então, eu vou passar a agulha bem dentro da laçada e introduzir aqui sobre o ponto alto de base. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Passando bem no meio da laçadinha ali do bordado, olha, para ficar o acabamento bonito, ok? Então, aqui eu fiz um aumento. Vamos seguir 9 pontos baixos, um para cada ponto alto de base. Então, aqui eu já fiz 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Ó, nosso aumento sempre fica acima do segundo ponto do aumento de base. Fiz um intervalo de 9 pontos baixos. Aqui eu vou repetir um aumento, 2 pontos baixos no mesmo intervalo. Vamos adiante, mais 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos baixos aqui no ponto alto seguinte, eu vou fazer um aumento. Ele tá bem embaixo aqui da laçada, ó. Então, eu vou entrar dentro da laçada e dentro do ponto. E aqui eu vou fazer um aumento. Opa! 1 e 2. 2 pontos baixos. Vou aproveitar agora para ir escondendo essas sobrinhas aqui de fio, que eu fui deixando para esconder agora, tá? Se você quiser, você pode cortar. Eu prefiro esconder entre os pontos. Então, vou fazer mais uma vez com vocês. Sempre a cada 9 pontos baixos, um aumento. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fios escondidos, aqui eu tenho o meu próximo aumento, onde agora a gente vai esconder aquele fio verde ali também. 2 pontos baixos no mesmo intervalinho. Mais uma vez, opa. Já vai escondendo a sobra do fio verde no meio dos pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo ponto alto, então, eu vou passar aqui dentro da laçada e aqui no ponto alto de base. Ali eu vou fazer 2 pontinhos baixos, 1 e 2. E já vamos agora esconder aqui o fio branco. Trabalhando os próximos 9 pontos baixos antes do próximo aumento, ok? Olha como a nossa peça aqui já abriu bem legal. Certo, amores? Viu como dá certinho? Então, vou continuar essa sequência até o final. Fechou com ponto baixíssimo, pode cortar o seu fio branco, que eu já volto com a próxima cor, trabalhando mais 3 carreirinhas, finalizando o nosso trabalho. Prontinho, amores, agora a gente vai à próxima fase, que é a final. Então, com o próximo tom de verde, na cor 5718, vou prender o meu fio aqui onde eu tenho um aumentinho, ó. Então, aqui no segundo ponto do aumento de base. Eita! Dou 2 nozinhos, passo a agulha e puxo 3 correntes. Equivale ao primeiro ponto. Lá no final da carreira, que nesse mesmo intervalo eu vou fazer um aumento. Na carreirinha de base, a gente trabalhou 9 baixos e um aumento. Então, agora a gente vai trabalhar 10 pontos altos. 1, 2, já escondendo aqui o meu fio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Feitos os meus 10 pontos altos, no próximo intervalinho, faço 2 no mesmo lugarzinho, aqui fazendo meu primeiro aumento da carreira. Lembrando que é um total de 12 carreiras. Vou seguir fazendo a minha sequência de 10 pontos altos e no próximo intervalinho, um aumento. 10 pontos altos e um aumento, tá? Cada 10 pontos trabalhados, a gente repete o nosso aumento de base. Esse aumento sempre fica ali em cima daquele segundo pontinho do aumento da carreira anterior, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um aumento aqui, então, ainda trabalho mais um ponto, e em cima do próximo pontinho eu faço o aumento, ok? Vamos fazer essa repetição de 10 pontos altos e um aumento até o final da carreira. Prontinho, meus amores, então a gente trabalhou nossa sequência de 10 pontos e um aumento. E agora a gente vai trabalhar mais um pontinho alto aqui, onde a gente iniciou com as 3 correntes no primeiro ponto da carreira. Então, aqui eu fecho os meus 12 aumentos. Venho aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vamos à nossa segunda carreira de pontos altos. Subiu 3 correntes, a gente conta a partir do próximo ponto, fazer a sequência de 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Feitos 11 pontos altos, no próximo intervalinho, um aumento, ok? Então, é como a gente trabalhou aqui nas carreiras anteriores, tá? Só que agora, 11 pontos. Fez os 11 pontos altos. A câmera desfocou um pouquinho. 11 pontos altos, um aumento. 11 pontos altos, um aumento, tá? Vamos fazer essa sequência até o final e eu já volto para trabalhar a nossa última carreira. Prontinho, meus amores, então fiz aqui a sequência de 11 pontos e um aumento. Lembrando que aqui no pezinho das correntes iniciais a gente também faz um pontinho alto para completar os nossos 12 aumentos. Vem aqui na terceira correntinha, ponto baixíssimo, finalizada a carreira. Suba uma corrente para dar altura e no mesmo intervalinho faça um ponto baixo. Para finalizar o nosso trabalho, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base, sem aumentos. Não há necessidade de fazer aumentos, tá? Pelo menos assim na minha atenção de ponto. Se você vê que o seu trabalho não vai ficar bem assentadinho, assim como ficou o meu, você pode fazer um aumento nessa carreira, tá? No caso, a cada 12 pontos, você repete um aumento. Como na carreira anterior a gente fez 11 pontos e aumento, nessa, por sequência, seriam 12 pontos baixos e um aumento. Da mesma forma, serve se você quiser fazer a sua peça um pouquinho maior. Pode aumentar a quantidade de carreiras, sempre seguindo essa contagem de pontos que ficam em cada intervalo entre os aumentos, tá? Cada carreira sempre aumenta um ponto alto. Então, só para relembrar, como na carreira anterior a gente tinha 11 pontos e um aumento, nessa seriam 12 e um aumento, na próxima 13 pontos altos e um aumento, e assim sucessivamente. Certo, amores? Então, aqui, ó, só trabalho um pontinho baixo para cada ponto de base, só fica bem assentadinho o meu trabalho. Então, eu vou finalizar, ponto baixíssimo aqui no início da carreira, arremato o fio, estará pronta a minha peça. Assim como esta que eu mostrei aqui no início do vídeo para vocês. Certo, amores? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Achei ela prática, fácil, a única
coisinha mais chata aqui, esse bordadinho, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer e que vocês vão amar mostrar ali para os seus clientes. Como eu sempre falo, faça uma amostrinha para ter aí como modelo para os seus clientes e até para ver como fica na atenção de ponto de vocês. Pode ser que fique um pouco maior, se o ponto é mais solto, pode ficar um pouquinho menor se o ponto é mais apertado, tem tudo isso, tá? Obrigada pela companhia de todos e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Beijo e se cuidem!